Olá, queridos buscadores dos segredos do além. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro em nossa jornada invisível, onde desvendamos os véus que separam nosso mundo do plano espiritual. Hoje vamos tocar em um tema que ressoa no coração de muitos de vocês: os sonhos. Essa ponte etérea que noite após noite nos convida a uma viagem sem passaporte ou fronteiras. Você já teve um sonho tão vívido, tão real, que ao acordar, a linha entre a realidade e a ilusão parecia se desfazer? Um sonho em que você se viu em uma situação que dias ou semanas depois se concretizou na sua frente? Talvez um aviso, uma mensagem ou mesmo um vislumbre do que está por vir. Essa sensação não é por acaso, nem é fruto da sua imaginação. É a voz da sua alma falando em uma linguagem que o mundo material ainda luta para entender. Quantas vezes já nos perguntamos: será que este sonho tem um significado? Será que eu sou um dos que recebem mensagens do além enquanto dormem? Para alguns, essa é uma experiência constante, uma marca de sua jornada espiritual. Para outros, é um chamado sutil, um dom que aguarda ser despertado. Mas o que a sabedoria ancestral nos diz sobre isso? E, mais importante, o que Chico Xavier, o nosso querido e eterno mensageiro da luz, nos revelou sobre essa capacidade tão especial? Chico, com sua humildade e conexão profunda com o plano superior, nos ensinou que o sono não é apenas um repouso físico. É um momento de desdobramento, de libertação temporária do corpo, onde o espírito pode se aventurar em outras dimensões, encontrar-se com entes queridos que já partiram e até mesmo receber instruções ou previsões para o futuro. Ele nos mostrou que somos, em essência, seres espirituais vivendo uma experiência humana. E, como espíritos, estamos sempre conectados a um universo de informações que transcende o tempo e o espaço. Dentro da rica tapeçaria da espiritualidade, existe um grupo de almas que carrega esse dom de forma mais intensa, um dom predestinado, quase como uma missão de nascença. Estamos falando dos dons espirituais conectados aos signos do zodíaco. Sim, a astrologia, quando vista sob a luz do espiritismo, revela muito mais do que traços de personalidade. Ela aponta para as ferramentas que nossa alma escolheu para sua evolução nesta vida. E hoje, vamos focar em um signo em particular. Um que, segundo as mensagens espirituais, tem uma sintonia natural com o futuro, percebendo-o através de sonhos proféticos. Prepare-se para esta revelação, pois se você é deste signo ou conhece alguém que seja, a sua percepção sobre seus próprios sonhos e intuições nunca mais será a mesma. Vamos mergulhar juntos nas palavras de Chico Xavier e entender por que a sua alma, talvez sem que você saiba, já está um passo à frente do tempo. A espiritualidade, com sua infinita complexidade, nos mostra que a vida é um grande rio de energia e informação. Nós, como espíritos, somos como antenas sensíveis, capazes de captar ondas de frequência que a maioria ainda não sintonizou. O sono, essa pausa sagrada, é o momento em que a nossa antena se ajusta a essas frequências mais sutis. É a hora em que o espírito, temporariamente livre das amarras do corpo físico, pode se aventurar em outras esferas e expandir sua consciência. Chico Xavier, em suas inúmeras comunicações e ensinamentos, descreveu o sono como uma pequena morte diária, uma oportunidade para o espírito se desligar das amarras do corpo e do mundo material. Ele explicou que enquanto o corpo repousa, o espírito se emancipa, e é nesse estado que podemos visitar outras esferas, sermos acolhidos por nossos guias espirituais e até mesmo receber instruções ou previsões para o futuro. Chico nos mostrou que o sono não é apenas um estado de inércia, mas uma fase de intensa atividade espiritual. É um período de aprendizado, de auxílio e de reajuste energético, onde o espírito se abastece de novas informações e se prepara para os desafios do dia seguinte. Mas o que são os sonhos proféticos? Chico nos elucidou que eles são muitas vezes premonições espirituais, não são meros devaneios, mas sim a manifestação de informações que o espírito captou em suas viagens noturnas. É como se a nossa alma, em sua liberdade noturna, tivesse acesso a uma biblioteca cósmica, onde o passado, presente e futuro coexistem em uma mesma prateleira. Ao acordar, a mente consciente traduz essas informações em imagens, sensações e histórias que chamamos de sonhos. Essa capacidade, no entanto, não é distribuída de forma igualitária. Enquanto todos têm o potencial, alguns signos parecem ter uma predisposição natural para essa sintonia mais fina. Agora, vamos à grande revelação.
Qual é o signo que mais do que os outros possui essa conexão natural com o futuro em sonhos? Estamos falando de Peixes. Sim, o último signo do zodíaco, regido por Netuno e Júpiter. É a representação máxima da sensibilidade e da intuição no círculo astrológico. Mas a espiritualidade vai além da astrologia convencional e nos mostra o porquê. A conexão de Peixes com o mundo espiritual é tão forte que para eles as fronteiras entre o aqui e o além são mais tênues. Eles vivem, de certa forma, com um pé em cada mundo. Essa dualidade ela se reflete em sua natureza empática, na sua capacidade de absorver as energias e emoções ao seu redor e, claro, em seus sonhos. O pisciano é um filtro, um canal por onde as energias de outros planos fluem. E os sonhos são o principal meio de comunicação que essa energia encontra para se manifestar. Essa natureza de alma antiga de Peixes não é apenas uma metáfora poética, mas uma herança espiritual de incontáveis jornadas. É como se o seu espírito, ao longo das eras, tivesse acumulado um vasto conhecimento das leis cósmicas, um entendimento que se manifesta não em lógica, mas em pura intuição. Essa sabedoria ancestral é o que lhes permite enxergar além do véu, captando o futuro não como uma previsão fria, mas como uma verdade que já ecoa em seu interior. Eles carregam em sua essência a memória de todas as dores e alegrias que já sentiram, o que explica a profundidade de sua compaixão e sua capacidade inata de se conectar com a dor do outro. A influência planetária sobre Peixes reforça essa vocação espiritual. Netuno, o regente moderno do signo, governa o mundo dos sonhos, do inconsciente, das ilusões e da espiritualidade. É Netuno que afina a antena do pisciano, tornando-o um receptor natural para as frequências sutis do plano astral. É por essa razão que os sonhos de um pisciano raramente são aleatórios. Eles são portais, janelas para outras dimensões, onde a alma se encontra com guias, aprende lições e recebe vislumbres do porvir. Júpiter, o regente tradicional com sua energia de expansão, amplifica essa sensibilidade, expandindo não apenas sua visão, mas também a sua capacidade de amor e de serviço. No entanto, essa profunda sensibilidade é uma faca de dois gumes. Para o pisciano, a linha entre a sua própria emoção e a energia que ele absorve do ambiente é tênue. Eles podem sentir o sofrimento de um amigo a quilômetros de distância, e essa dor, se não for discernida, pode se misturar à sua própria, causando uma exaustão emocional avassaladora. Por isso, o maior desafio para Peixes é aprender a gerenciar esse dom, a criar filtros energéticos e a compreender que ser uma ponte entre mundos exige uma proteção e um cuidado constante com o seu próprio templo, que é o corpo e o espírito. Essa é uma lição de caridade não só para o próximo, mas também para si mesmo. Mas o que Chico Xavier disse sobre esse signo sensível? Bom, embora Chico não tenha feito uma conexão direta com signos em seus livros, as mensagens que ele psicografou de espíritos, como André Luiz e Manuel, nos dão pistas sobre a natureza da alma pisciana. O espírito de André Luiz, em suas obras, descreve os enfermeiros espirituais e os trabalhadores da noite. São aqueles que, enquanto dormem, são convocados para ajudar no plano espiritual, cuidando dos desencarnados, auxiliando em cirurgias espirituais ou levando mensagens de esperança. Muitos piscianos, com sua natureza compassiva e mediúnica, se enquadram nessa descrição. Eles são muitas vezes mensageiros disfarçados. Sua jornada noturna não é apenas sobre ver o futuro, mas sobre ser um agente de cura e de luz, oferecendo seu tempo e energia para o bem maior. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, falava muito sobre a caridade da alma, o que se encaixa perfeitamente na missão de Peixes. O pisciano é naturalmente voltado para o outro, para o sacrifício e a compaixão. Eles podem ter sonhos em que vem o sofrimento de um amigo ou familiar e, sem saber o porquê, sentem a necessidade de ajudar, de oferecer um ombro amigo. Isso, muitas vezes, é uma premonição em ação. O sonho não é apenas um aviso, é um chamado para a caridade. Essa intuição se manifesta como um impulso incontrolável de estender a mão, mesmo sem entender a razão lógica para isso. A mediunidade de Peixes é sutil, muitas vezes confundida com intuição ou uma imaginação fértil. Eles podem ter a sensação de que já conhecem alguém, mesmo que a tenham visto pela primeira vez, ou sentem uma forte afinidade com lugares que nunca visitaram. Essa é a memória de suas vidas passadas, que está mais acessível para eles. Chico Xavier nos ensinou que as almas que reencarnam com essa sensibilidade vêm com a missão de elevar a vibração do mundo, de espalhar a compaixão
e de mostrar que existe um plano espiritual ativo e presente em nossas vidas. O pisciano é um exemplo vivo dessa missão. E quais são os tipos de sonhos proféticos do pisciano? Os sonhos de peixes podem se manifestar de várias formas, cada uma com sua própria função e significado. O pisciano não apenas vê o futuro, mas interage com ele de maneiras complexas e profundas. Existem os sonhos de aviso, que são os mais comuns e diretos. Neles, o pisciano pode sonhar com uma situação perigosa, um acidente ou um conflito que está prestes a acontecer. O sentimento ao acordar é de urgência de que algo precisa ser evitado. A intuição do pisciano, então, age no mundo material, levando-o a tomar uma decisão diferente, alertar alguém ou a simplesmente orar por proteção. É como um alarme espiritual que toca para proteger a si e aos outros. Também existem os sonhos de previsão pessoal. Nestes, o pisciano vê seu próprio futuro. Pode ser a chegada de uma nova oportunidade, um encontro importante ou o desfecho de uma situação que o estava afligindo. A sensação de déjà vu é muito forte nesses casos. É a alma se preparando para o que está por vir, como um ensaio espiritual para o palco da vida, minimizando o choque e permitindo que o pisciano haja com mais sabedoria e serenidade quando a situação se concretizar. Muitos piscianos também vivenciam sonhos de reencontro espiritual. Esses não são apenas saudades ou memórias, mas verdadeiros encontros no plano astral. O pisciano pode receber conselhos, mensagens de amor, ou até mesmo ser alertado sobre algo por um ente querido que já partiu. É uma prova viva da continuidade da vida e do amor que transcende a morte. Esses sonhos trazem um conforto imenso, uma certeza de que os laços de afeto são eternos. E por fim, os sonhos de missão. Estes são os mais profundos e complexos. O pisciano pode se ver em um lugar desconhecido, em uma situação de ajuda ou cura, pode estar trabalhando em um hospital espiritual, auxiliando em uma operação astral, ou simplesmente oferecendo energia e luz a espíritos necessitados. Esses sonhos são um vislumbre do seu trabalho no plano espiritual e do propósito maior de sua alma, mostrando que sua sensibilidade é uma ferramenta de serviço universal. Como podemos então despertar e proteger este dom? Se você é pisciano e sente que esse dom está adormecido, ou se ele se manifesta de forma descontrolada, a chave é o equilíbrio e a proteção. A sensibilidade de peixes é uma força poderosa, mas, como toda força, precisa ser canalizada e protegida para não se tornar um fardo. A primeira e mais importante prática é a meditação e a oração. Antes de dormir, dedique alguns minutos para orar e meditar. Peça a seus guias e anjos de guarda que protejam seu sono e que as mensagens que você receber sejam claras e para o bem maior. A oração cria um escudo de luz ao seu redor, garantindo que apenas energias benéficas se aproximem. Além disso, manter um caderno ao lado da cama é uma excelente prática. Ao acordar, anote tudo o que se lembrar. Os símbolos, as sensações, as cores, mesmo que pareça sem sentido no início, com o tempo, você começará a notar padrões e a interpretar a linguagem de sua alma. Essa prática ajuda a mente consciente a se alinhar com a sabedoria do espírito. A proteção espiritual é crucial, já que o pisciano, com sua sensibilidade, pode atrair energias de baixa vibração. O uso de cristais de proteção como a turmalina negra ou a ametista pode ajudar. Mantenha seu ambiente harmonizado e livre de conflitos. E acima de tudo, mantenha fé e a bondade em seu coração, pois a luz que você carrega é a maior proteção contra as trevas. O dom de ver o futuro em sonhos não é uma maldição, mas uma bênção e uma responsabilidade. É um chamado para viver com mais intuição, com mais caridade e com a certeza de que a vida continua e que somos todos interligados por fios invisíveis de amor e energia. A sensibilidade do pisciano é um farol que ilumina não apenas seu próprio caminho, mas o caminho daqueles ao seu redor. É um convite para sermos mais espirituais, mais humanos e mais conectados ao nosso propósito divino. E assim, queridos amigos dos Segredos do Além, chegamos ao final de nossa profunda reflexão sobre os sonhos e as revelações de Chico Xavier. A mensagem que fica, acima de tudo, é a de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Somos todos, em maior ou menor grau, seres mediúnicos, conectados por fios invisíveis a uma realidade espiritual muito maior. A diferença é que, para alguns, essa sensibilidade é a própria marca de sua jornada espiritual, uma ferramenta para o crescimento e a caridade. Se você é de peixes,
ou se identificou com essa capacidade de ver o futuro em seus sonhos, saiba que essa é uma dádiva preciosa. Não a ignore nem a tema. Em vez disso, cultive-a com carinho, responsabilidade e o amor que reside em sua alma. Use-a para o bem, para o auxílio ao próximo e para a sua própria evolução. Lembre-se, a sua alma está lhe mostrando um caminho, e a sua intuição é a bússola que o guiará pelas águas da vida. O verdadeiro valor da vida, como nos ensinou Chico, não está nas coisas materiais, mas na nossa capacidade de amar e de nos conectarmos com o plano espiritual. Nossos sonhos são uma extensão dessa conexão, uma prova viva de que a vida não se limita ao que vemos, mas se expande para o que sentimos e intuímos. Convido você agora a mergulhar em sua própria experiência e a refletir sobre os sinais que sua alma tem lhe enviado. Você já teve um sonho profético? É de peixes e sente que essa descrição ressoa profundamente com você? Compartilhe suas histórias e insights nos comentários abaixo. Juntos, podemos construir uma corrente de luz, mostrando que as nossas experiências espirituais, quando compartilhadas, se tornam uma fonte de força e inspiração para todos nós. Para encerrar, deixo uma frase do nosso eterno Chico Xavier, que resume a essência do nosso tema de hoje e nos enche de esperança. A vida continua, o amor permanece e as almas se reencontram na luz da eternidade. Que essa verdade ilumine seus caminhos e que seus sonhos sejam sempre mensageiros de paz, luz e esperança. Um abraço de luz e até a próxima jornada invisível aqui nos Segredos do Além.